Nós já estamos de volta com o programa SBT Comunidade, recebendo com muita satisfação o presidente do Banco da Amazônia, o senhor Marivaldo Melo. Presidente, seja bem-vindo conosco. Prazer. A sua vinda aqui é importantíssima porque com ela vem as informações de grandes investimentos para o estado de Mato Grosso, né? Com certeza, Agnello. E a gente está bastante animado esse ano. O ano de 2017 a gente vê que a economia começou a reagir. E o Mato Grosso aqui é a terra das oportunidades, né? Aqui existem muitas oportunidades, né? O agronegócio é pujante, forte, né? Apesar de que todas essas notícias negativas, mas a gente tem assim, sabe que o setor é muito forte, sólido, às vezes por um exagero que eu diria, né? Você não pode prejudicar toda uma cadeia. A gente sabe como o agronegócio trata com muita seriedade e a gente tem que tomar os cuidados necessários para que você, né, continue sendo um setor que tenha credibilidade, porque os produtores fazem a sua parte. Fazem a diferença, né? O senhor acredita que a crise, no seu tom mais crítico, mais severo, já passou? Nós estamos caminhando agora para 2017 para um avanço e recuperação da nossa economia? Os números macroeconômicos falam isso, né? A inflação ela caiu bastante, a taxa de juros está caindo, né? Então isso, o setor da indústria começou a reagir também, né? A confiança dos investimentos, dos investidores também voltou. Então a gente acredita que a partir do segundo semestre a economia começa a reagir, a gente vai encerrar o ano uma Selic aí em torno de 9 alguma coisa, e 9,25, 9,50, por aí assim, e vamos ter um crescimento do PIB, aí de 1,5% do PIB. Tem as reformas, já passou uma importante reforma para o ajuste fiscal, né, que é o limite dos gastos, agora está se discutindo a Previdência, e assim, faz necessidade também de passar essas reformas para que volte. Não, o Congresso é que vai dizer isso, a forma como vai ser, nós não temos esse poder de medir isso daí. Mas as reformas administrativas e a previdenciária hoje, sem dúvida nenhuma, ocupam um destaque nesse cenário, porque influencia diretamente na nossa economia também. Isso não atingiria, de certa forma, a área industrial e econômica que envolve os pequenos também nesse país? Com certeza, assim, o ambiente de negócio, hoje nós vamos estar amanhã assinando um acordo de cooperação com o governo do estado, justamente porque o ambiente de negócio, ele tem que, o governo é importante criar esse ambiente de negócio, né? Não adianta, as reformas elas são importantes para que o Brasil volte a ser nós não podemos ter leis do século passado no século XXI, na era digital. Então a gente tem que se adequar a esse momento. Eu tenho certeza que as reformas elas têm que ser bastante discutidas com todo mundo para que todos possam ganhar, né? A sociedade como um todo possa ganhar. Acho que não tem vencedores nisso. Quem ganhar é o Brasil inteiro. E o pequeno ele tem que ser priorizado também, que é onde é o elo mais fraco dessa cadeia. Sem dúvida. Eu não tenho dúvida de que o estado de Mato Grosso hoje é um dos estados que mais se destaca economicamente comparado com os demais estados da federação. Isso é evidente, o senhor já disse aí, o agronegócio impulsiona esse estado de uma forma fantástica. O agronegócio hoje, falando a nível de Brasil, grande parte dele é tocado e impulsionado aqui pelo estado de Mato Grosso, né? E eu tenho visto o governador Pedro Táxi fazendo, viajando, apresentando, abrindo as portas do estado, não só para o mercado interno, mas também para o mercado externo, né? Amanhã o senhor vai assinar um protocolo de intenções junto ao governo do estado de Mato Grosso na ordem de 523 milhões de reais. Estes investimentos seriam destinados para quais áreas aqui do estado? Bem, Agnello, em 2016, né, os recursos nós aplicamos aí em torno de 3,8 bilhões, 2,8 bilhões em toda a Amazônia. Sim. Esse ano nós temos aí um orçamento bem maior, de 7,8 bilhões. A maior parte desse recurso
o ano passado, ele foi aplicado no agronegócio. 78% foi aplicado no agronegócio, porque é o setor que está mais pujante, é o setor que tem uma resposta, que não sofreu tanto com a crise, é um setor que continua ainda muito forte, né, tendo um mercado muito bom, né, tendo qualidade, o uso de tecnologia. Então o nosso agronegócio ele tem tomado uma boa parte desse recurso. Mas nós temos recurso para todos os setores, né, para o setor do turismo, da indústria, comércio, serviço, empreendedor individual, pronafiano, agricultura familiar é importantíssimo nesse setor. Nós não podemos ter só investir nos grandes, mas nós temos que, o Banco da Amazônia tem essa função de também estar olhando o pequeno, a micro e pequena empresa. Então o banco tem recursos para investir em todos esses setores. E vamos aqui, a nossa intenção, principalmente aqui no Mato Grosso, é pulverizar esse recurso o máximo para que você possa atingir o maior número de empreendedores possíveis. Bem, nós temos discutido bastante aqui em Mato Grosso, e obviamente isso é de vosso conhecimento. Conversava dias atrás com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, do PSB. Ele é um defensor da agricultura familiar. Nós estamos discutindo exatamente essa necessidade de fomentar a agricultura familiar aqui no estado de Mato Grosso, porque quando se fala em agronegócio é fundamental, é importantíssimo, mas a tendência é mirar sempre para cima e esquecer a base ali, que é aquelas famílias que estão atuando na sustentabilidade das zonas rurais, dos municípios, e não é diferente aqui do Vale do Cuiabá. Tem investimentos? Temos. As portas estão abertas para este setor também? Uma das coisas que eu tenho, que esse protocolo também, ele está lá em alguma das cláusulas, é que você tem que, um ambiente de negócio, assistência técnica. O agronegócio ele não consegue avançar se nós não tivermos uma assistência técnica forte, presente, porque o grande ele já tem assistência técnica. Hoje, por que o médio, pequeno produtor, ele tem condições de competir com o mundo inteiro no nível de produtividade? Porque há o uso de tecnologia. A agricultura familiar da mesma forma, tem que ter assistência técnica, nós temos que melhorar o nível de tecnologia, de uso de tecnologia, para que ele possa aumentar a sua produtividade, possa ter mais ganhos e não ser a agricultura que dá enxada, né? Já passou essa época, como eu falei, nós estamos no século XXI, a gente tem que ter sempre agregando tecnologia a essa pequena produção. Qual será o investimento do Banco da Amazônia via PRONAF, que é exatamente o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar? O senhor já tem valores definidos de investimentos para 2017? Nós temos o nosso plano de aplicação, que prevê, em cada estado já foi definido isso, que nós fazemos esse planejamento um ano antes. Então foi 2016, em agosto, a gente senta com o governo, com as entidades, com os sindicatos e faz o plano de aplicação para cada estado. Então aqui já tem os valores, são mais de 60 milhões, não é um valor tão significativo, mas é um valor que já ajuda bastante para que a gente possa estar atendendo o pequeno. Nós temos uma outra situação, presidente Marivaldo, que é essa onda de desemprego que assola o país. Nós temos hoje, segundo dados, estatísticas, perto aí de 13 milhões de desempregados nesse país. O mercado informal é um dos mercados que mais cresce, né? Hoje, a abertura de pequenas microempresas tem acontecido e que tem despontado aí, obviamente, chamado a atenção e impulsionado também a economia do país. Quais as linhas, o que o Banco da Amazônia está fazendo para oferecer condições exatamente para impulsionar, acelerar esse crescimento da economia via micros e pequenas empresas? Nós temos recursos, nós temos programas específicos para o empreendedor individual, nós temos programas específicos para pequena empresa, para micro e pequena empresa. Então, para todos esses setores de apoio. Agora, assim, o que a gente tem visto ultimamente? O empreendedor individual, a micro e pequena empresa, ele precisa ter também esse acompanhamento, né? O Sebrae é um parceiro importante nosso e a gente tem trabalhado junto ao Sebrae para que essas empresas, esse empreendedor, ele também ele tem um acompanhamento, que não é só o treinamento antes, um preparo antes para ele receber o crédito, mas durante a execução dos projetos, ele também possa ter esse acompanhamento mais de perto para que a gente
possa... tem um dado do próprio Sebrae que diz que 75% das empresas, das micro e pequenas empresas que morrem antes dos 5 anos, o maior problema é gestão, porque as pessoas não estão preparadas nem para receber o crédito, nem para gerir as suas empresas, né? É necessário que tenha essa preparação, esse treinamento e esse acompanhamento também, para que a gente possa também ter qualidade e a inadimplência não possa ser, né, tão elevada como está hoje, né? Nós temos na micro e pequena empresa, infelizmente, ainda tem um índice de inadimplência muito grande. Mas a crise ajudou bastante, mas também tem a questão da gestão, que é importantíssimo para que isso possa ser aplicado com qualidade e possa gerar mais emprego e renda, né, com esse recurso que a gente aplica. O estado de Mato Grosso é um estado diferenciado dos demais estados da federação. Aqui nós temos um solo muito rico, um povo trabalhador e condições de investimentos em muitas áreas. Por exemplo, nós falamos das microempresas, né, que envolve, obviamente, comércios, falamos da agricultura familiar, do agronegócio, mas, por exemplo, nós temos cadeias produtivas aqui em Mato Grosso, leiteira, sim, nós temos a ovinocultura, a hortigranjeiros, a fruticultura, né, e outras cadeias produtivas aqui no estado. A grande pergunta e questionamento gira em torno de como captar estes recursos, como captar esses investimentos para potencializar essas cadeias. Aqui, como nós temos dificuldade, quando a crise veio, logo diminuiu a captação de recursos, então isso diminuiu a nossa aplicação, porque aqui nós não temos, no resto do norte, na região norte, que não é a Amazônia Legal, o Mato Grosso faz parte da Amazônia Legal, por isso que nós estamos aplicando o recurso aqui, nós temos o recurso do FNO. O FCO aqui é o Banco do Brasil que aplica esse recurso, que é um recurso que é constitucional, mais abundante. Mas assim, esses 528 milhões, eles vão ser aplicados em todas essas cadeias. Eu teria aqui condições de aplicar 1 bilhão, 2 bilhões, porque o Estado tem potencial para que a gente pudesse aplicar isso. Aliás, nos últimos 5 anos, o Banco da Amazônia investiu aqui no estado de Mato Grosso, na Amazônia, não só no estado de Mato Grosso, mas na Amazônia Legal, e me parece que Roraima também, pegando ali parte de Roraima, algo em torno de 23,5 bilhões de reais. É muito recurso que nós temos investido, temos aí 7,8 bilhões para aplicar esse ano em toda a Amazônia Legal. E, como eu te falei, nós queremos trabalhar as cadeias produtivas estruturadas, né? Porque não adianta só você investir de forma aleatória em uma cadeia que não esteja formada, né? Tem que ter por isso que a gente está amanhã assinando esse nosso protocolo de intenções com o governo do estado, que é justamente para você criar as condições de armazenamento, transporte, comercialização, abrir mercados para que a gente possa, né, ter as cadeias realmente estruturadas e a gente não tenha problema de comercialização e a roda possa girar de forma que todos possam ganhar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, fugindo um pouco, obviamente, do assunto que até aqui nós estávamos abordando, mas é aquilo que está tomando conta hoje do noticiário, não só aqui no Brasil como no mundo inteiro, que foi essa operação desastrosa da Polícia Federal que desencadeou num prejuízo enorme para esse país. Eu falo da Operação Carne Fraca, né, que culminou com o fechamento de muitas plantas frigoríficas no Brasil. Aqui em Mato Grosso nem se fala, o desemprego que aumentou em decorrência disso daí e afetou diretamente a economia desse país, né? Na visão do Banco da Amazônia, nós já estamos saindo dessa situação desastrosa, isso ainda vai afetar o país ao longo de 2017, como vocês enxergam isso? Olha, a notícia negativa para que você possa superar, né, o agronegócio passou mais de 20 anos criando, né, essa credibilidade, né? Hoje nós somos aí o maior exportador de carnes do mundo, e isso graças ao trabalho que foi feito, que foi construído ao longo desses mais de 20 anos, um trabalho sério, um trabalho... Mas assim, a gente lamenta como que em apenas... dizem que fazia 2 anos que estava sendo investigado, mas que não tinha essa necessidade de fazer esse estrago. Esse estrago, é um estrago. Sim. Que se você fazer a conta aí,
14 bilhões de prejuízo. Né? Um prejuízo assim que não recupera, a verdade é essa, não vai recuperar. Nós vamos recuperar, está dizendo em 5 anos. Mas assim, houve uma atuação, assim, diria, cirúrgica do Ministério da Agricultura, através do ministro Mário Maggi, que foi assim, muito preciso, trabalhou bastante. Eu acho que a China voltou, Hong Kong são os maiores compradores, já voltou, mas você volta com a desconfiança, até na hora de você negociar um preço, isso é ruim. Vai ficar ruim. Né? Vai ficar ruim. Mas assim, eu acredito que na fortaleza do agronegócio, das pessoas, a seriedade com que se trata. Mas fica um exemplo também de que nós não podemos abrir a guarda. Né? Nós temos que ter um compliance, aumentar esse compliance, fortalecer isso, para que, assim, eu diria assim, são 487 plantas e 11 plantas com só 2 com problemas assim comprovadamente. Na verdade foi questão então assim mais de corrupção, né? Mínimo, né? É uma coisa assim muito pequena diante da grandeza do que envolve exatamente o agronegócio. Então, mas serve de lição também para que você feche todas as portas para que isso não volte a acontecer. E não só serve de lição para o agronegócio, para o país, como também para as demais áreas. E aí eu posso aglutinar aí a área pública também. Quero registrar a presença do Donizete Borges de Campos, que está aqui conosco também, superintendente do Banco da Amazônia, ele que é responsável pelo estado do Mato Grosso e também São Paulo. Seja bem-vindo aí conosco, Messias está por aqui também, um grande abraço aí, obrigado pela presença de vocês. Conversamos nessa tarde com o presidente do Banco da Amazônia, Marivaldo Melo, que está no estado para assinar um protocolo de intenções amanhã com o governador Pedro Táxi, na ordem de 523 milhões de reais, dinheiro esse que vai para o agronegócio, para a agricultura familiar, para fomentar o pequeno, médio e o grande produtor e investidor e microempresários e empresários aqui do estado de Mato Grosso. Essas notícias sempre são bem-vindas, então venha sempre trazendo sempre, obviamente, benefícios para esse estado, porque realmente com o governador Pedro Táxi eu penso que nós estamos no caminho certo. Obrigado, Guinela, é um prazer estarmos aqui no Mato Grosso outra vez. E assim, não só o agronegócio, mas a área de saúde, educação, turismo, indústria, comércio, empreendedor individual. Então o banco está atuando em todas as áreas produtivas, todas as atividades legais. E a gente fica muito satisfeito em visitar o Mato Grosso, um estado que tem a maior economia da região da Amazônia, né? a maior economia da Amazônia. Então a gente fica muito feliz de estar aqui e o banco vai continuar cumprindo a sua missão aqui. Queremos expandir ainda mais os negócios aqui, estamos atrás de novos fundos para que a gente possa também aplicar aqui no estado do Mato Grosso e do Maranhão. Com certeza, atua também fortemente na área social.